Paz e graça, queridos amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a todos. Nós estamos nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês a importância de você estar fundamentado na palavra. Porque a Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. O diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, que ele não possa tragar nem a mim, nem a você. Nós devemos estar vigiando, né, com nossos olhos atentos em Cristo, com o discernimento do Espírito, porque realmente o diabo ele faz armadilhas, né, para poder pegar as pessoas. Né? Então, nesses 17 anos de ministério que eu tenho, 25 pregando a palavra, eu vejo que realmente o diabo ele faz armadilhas para que as pessoas sejam pegam nas armadilhas que eles fazem, nas emboscadas, né? Mas a Bíblia fala que Deus perfeitamente vai desembaraçando o nosso caminho. Deus perfeitamente vai desembaraçando o nosso caminho. Significa dizer que nós devemos fazer uma ação proativa naquilo que tem uma ação retroativa. Nós devemos fazer uma ação proativa para aquilo que nós temos uma ação retroativa, né? Ou seja, fazendo a vontade de Deus, né? E deixando que Deus venha guiar a nossa vida, nossos caminhos, nossas atitudes. Tem pessoas que elas se sentem bem diminuindo as outras. Tem pessoas que elas se sentem bem diminuindo as outras, né? Isso é uma questão que tem a ver com a pessoa que é uma pessoa doente. Quando você vê uma pessoa que ela diminui a outra, ela é uma pessoa doente. E a vida vai lidar com esse tipo de pessoas, porque, gente, a vida lidar com todo tipo de gente. A vida lidar com todo tipo de gente. Então a gente precisa entender que tem pessoas que elas são doentes mentalmente. É demônio, muitas vezes é demônio, né? Porque nem tudo é Deus, nem tudo é demônio, nem tudo é os homens. Nem tudo é de Deus, nem tudo é demônio, nem tudo é os homens, né? E tem pessoas que são realmente pessoas que precisam se converter, né? Uma pessoa salva não vai fazer o que um ímpio faz. Uma pessoa salva, né, crente de Jesus, é por isso que naquele grande dia, né, muitos vão sobrar na curva. Muitos vão sobrar na curva. Né? Porque o fato de você dizer que é cristão, você não é cristão. Né? Algumas das atitudes piores que tem no ser humano são atitudes de cristão. Alguns cristãos são os piores seres humanos do mundo. Significa dizer que o ateísta, o budista, o espírita, né, na sua religião está errado? Está, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas, como pessoa humana, às vezes as pessoas dessa religião estão muito mais elevadas que os cristãos, né? Alguém fala, mas pela misericórdia. Agora, a misericórdia, a piedade, o padrão, a misericórdia, a piedade e compaixão, elas têm um padrão. Não é assim, dente de cachorro, não. Ah, não, que a misericórdia do Senhor é a causa de nós sermos consumidos e é pela misericórdia. Verdade, mas a misericórdia de Deus, ela obedece um critério e ela obedece um padrão. Não é dente de cachorro. Não é a dente de cachorro, como muitos pensam, como muitos imaginam. Né? Então a misericórdia do Senhor, ela obedece o que? Um padrão, um parâmetro, e obedece o que? Uma linha. Né? Uma linha. Porque se fosse assim, Davi não precisava se arrepender. Se fosse assim, Pedro não precisava se arrepender e confessar Jesus 3 vezes. Né? Davi, então o mal sempre prevalecia. Né? Onde está aí o erro dos presbiterianos. Né? Então, algumas pessoas precisam se arrepender, passar pelo processo, passar pela disciplina, para que possa alcançar a vida eterna.
Agora, por quê? Porque o diabo, gente, nossa luta não é contra A, B, C, D. Nossa luta é contra o diabo, né? O diabo e seus anjos. O diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando como leão a quem possa tragar. O diabo não gosta de mim, não gosta de você, não gosta de ninguém que serve a Deus, né? O diabo não gosta de ninguém que serve a Deus. Agora, significa dizer que nós não devemos dar lugar ao diabo. O apóstolo Paulo fala, não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque o diabo, ele anda como leão, rodeando como leão, procurando que possa tragar. Agora, é necessário dizer que tem crente que dá lugar ao diabo direto. Tem cristão que dá lugar ao diabo 24 horas por dia, né? Tem cristão que ele vive na raiva, que ele vive na carne, que ele vive no rancor, que ele vive na amargura, que ele vive no pecado, e ele dá lugar ao diabo direto, né? Uma coisa é você lutar contra o diabo, outra coisa é você dar lugar ao diabo. Então tem muitos cristãos que vivem dando lugar ao diabo, que vivem na carne, que vivem nas obras da carne, né? Que é vingativo, que é carnal, né? E a gente tem que viver no espírito, não na carne. Há uma luta entre o espírito e a carne. Quem é que vence? Aquele que você mais alimenta. Ora, se tem dois lutadores, e um lutador A, lutador B, o lutador A, ele é bem alimentado, bem nutrido, o lutador B, ele é mal alimentado e mal nutrido, quem é que vai ganhar a luta? Aquele que está mais nutrido, né? Pelo espírito, pelas orações, né? Pelos louvores. Então não existe cristão melhor do que o outro, isso não existe. Agora existem cristãos que eles são mais éticos, eles são mais buscam mais a Deus, né? E são mais prudentes, porque o sábio ele não o sábio ele evita o problema que o inteligente resolve. O sábio evita o problema que o inteligente resolve. Porque, veja bem, hoje em dia tem muita gente que, às vezes, Deus coloca você, que é um cara sábio, para resolver o problema dos outros. Aí é outra coisa. Aí você está em uma boca de porco, mas onde você resolve a situação, porque você muda a situação. Você não fica à mercê da situação. Você resolve a situação. Significa dizer que Deus ele tem esse plano para você, porque muitas vezes Daniel não pediu para ir para Babilônia, mas Deus queria Daniel na Babilônia. José não pediu para ir para o Egito, mas Deus queria José no Egito, né? Então Moisés não queria ir para o Egito, mas Deus para o Egito, literalmente, mas Deus quis Moisés lá no Egito, porque vocês sabem que Moisés é israelita. Moisés passou lá 40 anos no Egito. Então significa dizer que muitas das vezes o sábio ele evita o problema que o inteligente resolve. Agora, muitas vezes o sábio é colocado naquele problema e ele com inteligência ele vai resolver aquele problema, né? Porque nem tudo o sábio vai evitar, nem tudo o sábio vai deixar de resolver, né? Porque ele vai evitar, senão ele ia ser um eterno fujão, arregão, como diz o outro. Mas problemas fúteis, inúteis, né? O sábio não cai nesse tipo de coisa, não cai, né? Não cai nesse tipo de coisa. Pode fazer o que quiser, pode levantar o que quiser. E o sábio não é aquele que passou, tem pós-graduação, né? Tem vários cursos superiores. Não, o sábio não é esse. O sábio é aquele que está diante, né, da presença de Deus, né? Diante do caminho do Senhor. Esse é o sábio. O sábio é aquele que está diante do caminho da presença de Deus, né? Por quê? Porque o ímpio ele espreita o justo. O ímpio ele espreita o justo para a Bíblia fala, o Salmo fala, o ímpio, né? E significa dizer que tem muito ímpio crente que se diz crente, ele espreita o justo. O ímpio não quer ver seu bem, não quer ver o bem da sua família, não quer ver o bem do seu casamento, não quer ver o bem da sua casa, né? Não quer ver o bem da sua comunidade, da sua igreja, da sua vizinhança.
E o pior que tem pessoas que ela dá sangue a vampiro. Né? Vampiro você pode dar sangue, vampiro você tem que dar estaca. Né? Fazendo aqui uma parábola, aqui um parafraseado. Você tem que cravar a estaca no vampiro. Não deixar que o vampiro tome, né? Não deixar que o vampiro ele tenha essa coisa sobre a sua vida, né? Então, você não pode dar ao vampiro o que o vampiro quer. Você tem que dar ao vampiro estaca, né? Que é a palavra de Deus. Então, significa dizer que Deus ele tem um plano na sua vida. Deus ele quer operar na sua vida, mas para tudo isso, Deus ele necessita de duas coisas que você precisa nesse tempo de hoje. O discernimento, para mim, hoje é o dom mais fundamental no tempo de hoje, é o discernimento. O discernimento é o dom mais fundamental que nós temos hoje, né? É o dom mais proeminente que nós precisamos ter hoje, é o discernimento do Espírito. Por quê? Porque há muitos espíritos enganadores no meio da igreja. Há muitos espíritos enganadores no meio da igreja, né? Mas todo mundo é pó. Sim, todo mundo é pó, todo mundo é cinza. Agora tem gente que não cai nesse esparrela. E tem cristão que ele não cai em esparrela que tem por aí, né? Meninice, eu falo meninice mesmo. Por exemplo, quer ver uma coisa? Quando você canta, você adora a Deus, você pula, fala em línguas, muitas pessoas vão criticar, não é isso? Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Você está movendo o espiritualista, se você quiser dançar, rodar, problema é seu, né? Deixa quem quiser falar que você está dando lugar ao demônio, deixa quem quer falar que você está na carne, deixe lá. Por quê? Porque Deus, ele opera o querer efetuar segundo o poder que nos opera, né? Mas o que ocorre? Tem coisas, aberrações dentro de igreja. Aberração dentro de igreja. Gente, hoje em dia é muita profetada, muito revelamento, muita profetada, muita coisas, né? Profecias mentirosas, né? E eu no meio que eu vi, não é que eu não creio, eu creio. Mas toda hora Deus está me revelando, Deus está me revelando, Deus está me revelando. Toda hora Deus está. É esse que eu te digo, esse que eu te digo, esse que eu te digo. Então banaliza o reino de Deus. Banaliza as coisas de Deus. Que as pessoas, em vez de Deus usar as pessoas, essas pessoas estão usando Deus. É por isso que as pessoas não gostam de Silas Malafaia, porque fala a verdade. Quando é a questão de igreja, né? As pessoas não gostam de Hernandes Dias Lopes, porque fala a verdade. As pessoas não gostam de um pastor equilibrado, porque fala a verdade. Por quê? Porque só querem ouvir comichões, né? É conforto para seus ouvidos, né? E a igreja, ela precisa entender que o pastor, ele é o líder, o pastor que dá voz às ovelhas, né? O pastor que dá voz às ovelhas, né? A Bíblia fala que, eu li hoje, né? João 10,16, que há ovelhas que não estão nesse aprisco, mas qual são as ovelhas? Ela ouve a minha voz. Qual a diferença da ovelha do bode? Porque o bode ele dá cabeçada, né? Quem criou bode sabe disso, o bode dá cabeçada. É o cara que não tá nem aí, né? Não tá nem aí, ele quer dar cabeçada, ele quer que a vontade dele seja feita, ele age na carne, né? Não é questão de fraqueza nem de temperamento, nada disso. Porque às vezes a pessoa tem uma fraqueza na hora, precisa ser tratada, e a pessoa tem um temperamento mais forte assim. Mas não é isso, é porque a maldade está na vida da pessoa mesmo. A maldade está na vida da pessoa. Então a pessoa, ela quer destruir, né, as coisas que estão ali, né? A Bíblia fala que o João 10,10 que o diabo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Então nós precisamos entender que o processo de Deus é outro. Deus tem um processo na vida de cada um. Outra coisa, e Deus, às vezes Deus quer curar, mas Deus não cura. Essa que é a verdade. Quer ver uma coisa? Eu não sou um cara que, digamos, cético, nem credo. Pelo contrário, eu sou um cara que eu creio no Espírito Santo. Mas aqui no Brasil não tem nível de fé para ressuscitar mortos.
como tem na África, porque o nível de fé lá na África é outra coisa. Claro que a gente crê, a gente fala, tem que pregar, mas na verdade que 1% da igreja brasileira não tem essa, olha lá, se não for 0,1%. Ah, que vou fazer acontecer. Não faz, porque quando faz é notícia para todo mundo ver. Creio em milagres, milagre é uma coisa. Agora, o milagre, como aconteceu na Bíblia em relação a Jesus e a Paulo, você não vê aqui hoje no Brasil. Eu queria ver, por exemplo, e eu creio, Deus usou homens como Teleosmo, com Grant Reiga, como Tibi Joshua, que é da África. Na África tem muitos pastores que Deus usa, mas aqui no Brasil não é questão do pastores, é questão da falta de fé. Aí você vai ver aqui, faz aquele estardalhaço todo, aquele escândalo todo, mas chega na hora, o cara que está com dor de cabeça, né, orou, a dor de cabeça passou. Coisa simples que qualquer cristão pode fazer, né? Então, por isso que ele falou, é fácil dizer, perdoar seus pecados, mas é difícil dizer, levanta-te e anda. Então, significa dizer que muitas pessoas, elas estão equivocadas no Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos, né, dos judeus e dos gregos. O apóstolo Paulo disse, principalmente a eu. Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre a questão da volta de Jesus. Porque Jesus está prestes a voltar. Jesus está prestes a voltar, Jesus vai vir buscar a sua igreja, né? E não uma igreja que é só para os pentecostais, só para os tradicionais, não, a igreja que vai morar no céu, né? Jesus vai vir buscar a igreja que vai morar no céu. Não existe uma igreja, a sua igreja é pentecostal, a sua igreja é tradicional, não existe isso. A igreja que Jesus vai buscar é a igreja que vai vir, né, redimida para a volta de Jesus, né, salva pelo poder do sangue de Jesus, né? Então é o que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos passando hoje, né, é o que nós estamos se preparando hoje, né? Agora tem pessoas que elas vivem como querem. Cuidado com o tipo de pessoas, né? Pessoas que elas vivem a torta direita, a migué, como diz o outro aí, né? Pessoas, porque gente, a pior coisa é se tratar com pessoas. E a melhor coisa, porque o pastor, ele é um poder moderador da igreja. O pastor, ele é um poder moderador da igreja. Porque ele vai modelar a igreja segundo a palavra de Deus, né? O que está escrito, está escrito. O que não está escrito, não está escrito. Goste você ou não, queira você ou não, é isso mesmo, acabou. O que está escrito, né? Então, se você se você se afastar das escrituras, se você se afastar daquilo que Deus manda você fazer, você vai estar em perigo. Por isso é necessário você ter uma visão de Deus, né? Não ficar atrás de profecia A, profecia B, profeta A, profeta B, revelação A, revelação B, visão A, visão B. Porque é tanta maluquice, como disse Silas Malafaia, é tanto besteirão, e é besteirão mesmo, gente. Você fala, vê na internet, é besteirão mesmo. As pessoas, ao invés de ficar voltado à palavra, fica voltado a esse tipo de coisas e tal, né? E aí fica difícil você ter uma vida com Deus, uma vida abundante, uma vida plena, total em Deus, né? Porque hoje as pessoas, por exemplo, hoje nada contra, mas hoje as pessoas estão atrás de chave de carro, de revelação, de revelamento, né? Coisas que não acontecem. Tem gente que quer diminuir os outros. Eu já vi vários pastores que querem diminuir os outros. Por quê? Porque algo está de errado na vida dele, né? E teve uns dois que eu falei, rapaz, não faça isso não, cara. Você não pode diminuir o seu membro por causa para você se sentir melhor. Você não pode fazer isso. Você diminuir só o ovelha para se sentir melhor, não faça isso não, né? Por quê? Porque o evangelho, ele é o poder de Deus, né? E outra coisa, você no nome de Jesus, você faz fila contra o demônio. Pode levantar demônio, luta e provação. Perceba bem, luta e provação todo mundo tem. A fulana está pagando preço. O pastor falou, não, às vezes não é pagar preço, às vezes luta. Jesus fala o seguinte, que pela luta e provação entrarei no reino dos céus. Importa que
que por luta e tribulação nós possamos entrar no reino do céu. Então significa dizer que a gente não vai entrar no reino do céu a migué, né? A gente não vai entrar no reino do céu à torta e à direita, não é isso. A gente vai entrar no reino do céu de uma forma bastante contundente e coerente com a palavra de Deus. Você não vai entrar no reino do céu, porque eu vou entrar no reino do céu. Não é assim, né? Quando fui pastor, eu sabia que qualquer pastor sabe disso. Quando ele é pastor, ele sabe de que a oposição, né, as forças das trevas se levantam contra ele. Todo pastor sabe disso, que quando as forças das trevas elas se levantam contra ele. Todo pastor sabe disso, né? Então você, como diz Joyce Meyer, quando você faz a obra, não pense que o diabo vai colocar um tapete vermelho e ele vai dar uma rosa, que ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele vai cair em cima de você. Só que você vai amarrar ele no nome de Jesus, né? Expulsar ele no nome de Jesus, né? E você precisa ser mais espiritual, deixar essa carne, né? Ser menos carnal, mais espiritual, andar mais no espírito, né? A Bíblia fala: andei no espírito para que não venha cumprir as concupiscências da carne. Andei no espírito para que não venha satisfazer as concupiscências da carne, né? Porque o seu primeiro compromisso não é com o seu pastor, não é com o presbítero, não é com o diácono, não é com o obreiro da sua igreja, não é com o seu apóstolo, não é com o seu líder, não é com sua esposa, não é com o seu esposo, é com Deus. O seu primeiro compromisso é com Deus. Você que pensa que o seu primeiro compromisso é com o pastor, é com o seu cônjuge, com a ovelha, com o seu líder, o seu primeiro compromisso é com Deus. Por isso que a Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então tem muitos cristãos desmantelados, muitos cristãos passando luta à toa, porque de fato e de verdade não querem se dobrar diante de Deus, não querem se dobrar diante do Espírito Santo, não querem se dobrar diante da palavra de Deus, querem agir na carne, não age no Espírito, quer agir na carne e não fazer a vontade de Deus. Então significa dizer que muitos cristãos, eles são salvos? São. Agora, eles precisam negar a cruz. Negar a cruz. Aquele que não negar a cruz não é digno de mim, disse Jesus, né? Seja lá quem for, Hernando Dias Lopes, seja lá Silas Malafaia, seja lá quem for. Eu falei hoje sobre a oração sacerdotal de Jesus. A oração sacerdotal de Jesus. E essa oração sacerdotal de Jesus está em João capítulo 16, 17. A oração é linda, essa oração. É uma oração pouca citada, mas Jesus discorre de tudo. Eu li um livro de Morris Cerullo, o qual ele disseca ali de uma forma linda, chamado Senhor, ensina-nos a orar. Ele intercede por ele mesmo, pelos discípulos, pela igreja, né, pela obra, por tudo da oração, que é diferente da oração do Pai Nosso, né? Então, a Bíblia, ela é imanente. A Bíblia, ela é imanente. Então, o fato de você conhecer a Deus, o fato de você estar na presença de Deus, significa dizer que você precisa buscar mais de Deus mais ainda. Porque o diabo, ele está atuando na vida das pessoas, e o diabo usa o quê? O diabo usa pessoas para poder fazer a sua vontade, né? O diabo não vai usar um gato, não vai usar um cachorro, um papagaio, um periquito, um urubu. O diabo vai usar o que? Pessoas. E tem pessoas que na sua mente, já começa na sua mente, uma mente cauterizada pelas forças das trevas, cauterizadas por Satanás, cauterizadas por mentiras, né? Cauterizadas por falsidades. Gente, o que tem de crente falso dentro da igreja, falso em todo sentido, falso um com o outro, falso, tá na sua frente, depois fala mal de você por trás, né? Fala mal do pastor, fala mal da ovelha, da outra ovelha, fala mal,
é o pior funcionário, é o fofoqueiro da empresa, é o pior, é o encrenqueiro da família, é o crente. Sabe o que Mahatma Gandhi falou? Perguntando a Mahatma Gandhi, o que você acha do Cristo? Eu acho o Cristo maravilhoso. Eu acho a filosofia do Cristo linda, maravilhosa. Agora, eu não quero ser como os cristãos, porque os cristãos, eles não seguem o Cristo que é tão perfeito. Claro que nós devemos olhar para Jesus, não para o homem. Mas isso deduz o nível de cristianismo que nós estamos vivendo, gente. Cristãos falsos, cristão que está com você, depois fala por você por trás, que vive na carne, né? E é o pior tipo de pessoas que você viveu no cristianismo. É por isso que as igrejas evangélicas passam problemas, né? Onde tem pessoas que não são curadas, não são saradas e estão na frente do evangelho, né? E eu sempre falo uma coisa: se você não tem condição de ser um obreiro, um pastor, um diácono, meu amigo, arrebente na sua vida profissional, mas vá, faça acontecer, ganhe dinheiro, né? Mas seja um crente comum. Seja um crente comum. Agora, se você for um crente que tenha por aí, muitos crentes que tem por aí, pilantra, picareta, como disse lá Malafaia, que envergonha o nome de Jesus, meu amigo, não faça isso. Você em frente de obra, deixe o seu patamar, né? Deixe o seu patamar e faça com que as coisas aconteçam. Quando você estiver óbvio que você, quando estiver bem, você estiver fortalecido no Senhor, você vai fazer a vontade de Deus. Agora, enquanto você não tem capacidade, condições e competência, você não pode fazer a vontade de Deus. Por causa do quê? Do seu desalinhamento espiritual. Porque você está na carne. A Bíblia fala que a carne e o sangue não podem agradar a Deus. A carne e o sangue não podem agradar a Deus. A gente só agrada a Deus no espírito e verdade. Eu não falo que você vai ter uma decepção, que você vai ficar chateado com uma coisa, chateado com outra. Isso é normal, né? Seu time perde, você fica triste, né? Você é demitido do emprego, algo dessa natureza. Isso é normal. É ser humano. Deus não fez você robô. Deus fez você com sentimentos, emoções. Agora, o problema é que muitas pessoas vivem em cima desses sentimentos e emoções. E muitas pessoas, elas se sentem bem menosprezando os outros. Por exemplo, ela não quer reconhecer o valor da outra pessoa. Ela se sente bem menosprezando os outros. Então, significa dizer que nós devemos ter essa plena e total educação, esse pleno e total alinhamento, né, com Deus e com o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe você nesse vídeo aí. Um forte abraço, né, que comente, né, e fale para todo mundo sobre esse vídeo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço. Amém? E graças a Deus. Amém. Deus abençoe.